Fala galera, eu sou Maurício Rocha e o Discipulado da Semana está no ar. Livre-se de todo peso. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Bem, todos nós temos uma corrida proposta. Deus tem uma corrida para cada um de nós e a corrida fala de um lugar que nós precisamos chegar. Mas para chegar nesse lugar você precisa ter a melhor performance, você precisa ter o melhor de você, o seu melhor potencial para poder chegar neste lugar com êxito. Mas o que a palavra narra, o que ela nos traz, são observações que nós precisamos ter de que no processo dessa corrida existem coisas que podem impedir com que eu tenha o melhor desempenho e pior, que eu chegue até o lugar onde Deus tem para mim, ou o qual Ele preparou para mim. O texto revela duas forças distintas que nos impedem de chegar no nosso potencial. O pecado é a primeira e é o mais conhecido de todos nós. E muitas das vezes a gente está tão obstinado e fixado na preocupação de não pecar, que se esquecem de coisas que não são pecados, mas que acabam nos atrapalhando e tirando a força do nosso potencial. Nós precisamos ter o entendimento de que existem pesos na nossa vida. Olha o que o texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, pecado e o peso que nos atrapalha são coisas distintas, mas as duas estão trabalhando para nos impedir de alcançar o nosso potencial. E a primeira coisa que eu preciso tomar atenção é o peso da aceitação. O texto diz que existe uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Mas essas nuvens de testemunhas traz o peso da retidão e não da aceitação. Essa é o primeiro grande ponto e aquilo que nós precisamos nos atentar. Veja, a nuvem de testemunha que a Bíblia relata e o escritor de Hebreus traz, ela traz uma consciência de que a nossa vida precisa ser uma vida reta diante de todas as pessoas. Existem pessoas que nos observam, a nossa casa nos observa, o ambiente de trabalho, o lugar onde eu estudo. Todos esses lugares existem nuvens de testemunhas, pessoas que estão me observando. Mas isso não pode ser um peso em busca de aceitação e sim uma busca de retidão. A palavra traz uma responsabilidade de eu ter uma conduta cristã independente de onde eu estiver. Eu não sou um cristão apenas na célula, não sou um cristão apenas na igreja, no ambiente religioso. Eu sou um cristão em todos os lugares. Foi Jesus quem disse para a mulher samaritana que o tempo havia chegado em que nem no monte e nem no templo se adoraria, mas em todo lugar. Então, essa é a responsabilidade da retidão. Mas, por muitas vezes, a gente confunde essa nuvem de testemunha com uma busca de aceitação por todas as pessoas. E esse é um grande peso que alguns carregam. Eu sou uma pessoa sanguínea e a característica do sanguíneo é buscar aceitação de relacionamento. Mas algo que nós precisamos entender dentro da palavra e no contexto social é que você nunca será uma unanimidade. Você precisa entender que a sua retidão vai gerar oposição de muitas outras pessoas. Mas o que nos importa, como diz a Bíblia em Atos, é agradar a Deus do que a homens. Se você for reto, não se preocupe com a aceitação das pessoas. Se você estiver reto no seu caráter, reto na sua conduta, na sua fidelidade com Deus, você não precisará se preocupar com a aceitação das pessoas. Livre-se disso. Não queira ser aplaudido pelos homens e reprovado por Deus. A minha preocupação não é se as pessoas estão dando like na minha vida, mas é se os céus estão aceitando aquilo que eu estou entregando a Ele. Se a minha vida condiz, assim como Jesus ouviu ao emergir ou sair do Jordão,
a voz do céu que dizia: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que essa seja a nossa busca, uma aceitação dos céus pela retidão do nosso comportamento. Segundo, é o peso da ansiedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre ele toda ansiedade, porque ele cuida de vocês. Essa fala do apóstolo Pedro, ela me traz uma advertência, porque muitas das vezes eu estou permitindo que a ansiedade e as preocupações da minha vida tirem a minha paz. Quantas vezes eu estou tão fixado em coisas que ainda não aconteceram, eu estou preso em circunstâncias e em situações que ainda não aconteceram e eu estou deixando de viver o momento que se chama agora. Dizem que 98% das nossas preocupações ou da nossa ansiedade nunca vão acontecer. Então você já parou para pensar que tem coisa que está tirando a sua paz, está tirando a sua apetite, está tirando a tua oportunidade de desfrutar de um lugar maravilhoso e tudo isso por coisas que ainda você nem tem certeza se vão acontecer. O que Pedro diz, olha, lance sobre ele as suas preocupações, a sua ansiedade. Não quer dizer que a ansiedade é pecado, todos nós estamos sujeitos a nos preocupar com a conta que vai vencer, com a escola da criança, ou enfim, um relacionamento que você tem muita expectativa que aconteça, mas você não pode alterar o curso da vida, então você só pode confiar em Deus. Coloca a tua vida na mão do Senhor, porque Ele cuida de você. É isso que Pedro diz, para aqueles que lançam sobre Ele a ansiedade, Ele cuida. Deus vai cuidar daqueles que confia o seu futuro a Ele. Deus vai cuidar daqueles que acreditam que o futuro ou a sua vida pertencem a Ele. Então lance sobre Ele. Às vezes você está perdendo a oportunidade de viver coisas no presente por incertezas do futuro e você precisa se atentar a isso. A terceira são as preocupações da vida. No livro de Mateus, no capítulo 6, o compilado do Sermão da Montanha, Jesus vai nos ensinar muitas coisas e dentre elas sobre as preocupações da vida. E no versículo 34, o último versículo do capítulo 6, a palavra diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio problema. Nós precisamos focar nas questões da vida do hoje. É por isso que também na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia. Ele vai prover a provisão para você. Ele vai prover sobre você as questões que você precisa. No versículo 32, ele diz: olha, são os pagãos, são aquelas pessoas que não têm aliança, que se preocupam com essas coisas. Mas o vosso Pai sabe de tudo que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você necessita agora. Então, qual que é a nossa verdadeira busca? O versículo 33 diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar o reino parece ser algo inatingível ou que não seja palpável. Mas quando eu busco isso, eu entendo e recebo as coisas que são palpáveis. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco o Senhor na minha vida, Ele traz para mim tudo aquilo que eu preciso. E essa é a grande chave para eu vencer as preocupações da vida. Todos nós temos preocupações, todos nós temos boleto para pagar, todos nós temos problemas para resolver, seja no seu trabalho, seja de relacionamento, seja familiar. O que você precisa se concentrar é buscar a Deus em primeiro lugar, antes de tentar resolver os problemas de cada dia, porque Ele vai te dar resposta para cada momento e para cada dia que você tem enfrentado. O Deus que te dá a resposta para o hoje é o Deus que vai te dar a resposta para o seu amanhã. E o peso de envolvimentos. E aí, quando eu falo sobre envolvimentos, existem muitas coisas. E aí, como cristão, eu quero falar para você, um jovem cristão, porque existem muitas coisas que não são pecados, mas elas vão te atrapalhar. Imagine comigo um nadador que pula numa piscina de 100 metros para nadar
buscando o melhor desempenho, mas ele pula com um moletom, ele pula com uma blusa de frio. E aí, como que vai ser o desempenho dele em relação aos outros competidores? Vai ser pífio, vai ser insignificante. Por quê? Porque ele não está em condições para desenvolver o seu melhor potencial. E muitas das vezes, na nossa caminhada de fé, o que está nos atrapalhando não são os nossos pactos com o pecado, mas os nossos não tem nada a ver. E esses nossos não tem nada a ver estão trazendo pesos espirituais para a nossa vida. Por exemplo, é pecado ouvir música mundana? Não, não é pecado, mas isso vai te atrapalhar. Porque a música mundana, ela traz uma mensagem, ela traz uma consagração. Que tipo de altar você está edificando na tua vida? Imagina você nutrir o teu espírito com canções que não engrandece a sua natureza e nem a natureza daquele que te criou. Imagine você viver uma vida ou um ambiente onde fala sobre imoralidade, onde fala sobre promiscuidade, onde fala sobre traição, onde fala sobre perdas, enfim, você está trazendo uma atmosfera para a tua vida que não te edifica. E nós precisamos cuidar do nosso ambiente. Imagina, você não ratifica, ou você não esteriliza uma casa de insetos, matando insetos. Você limpa a casa para que aquele ambiente se torne inóspito para os insetos. Você não acaba com as moscas matando mosca, você acaba com a mosca limpando a casa para que não haja um ambiente de procriação e para permanência dessas moscas. Então, o que a gente faz quando a gente cuida daquilo que a gente ouve, a gente está limpando o nosso ambiente para que as moscas não se proliferem na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Sem falar que existem músicas que parecem mais uma cena obscena ou de sexo explícito. Como que nós podemos, como cristãos, sabe, nos submeter a esse tipo de ambiente ou gerar esse ambiente na nossa vida? Filmes de terror. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas imagina qual é o ambiente da sua casa depois que termina aquele filme. É um ambiente de medo, é um ambiente de trevas. Nós precisamos preservar a nossa casa de tudo aquilo que afasta a presença de Deus. Você não tem ideia de como o mundo espiritual se movimenta. E esses filmes trazem consagrações espirituais ou invocações espirituais para dentro da sua casa. Como que você pode abrir a porta da tua casa para invocações ou para aquilo que pode trazer pesos espirituais ou até mesmo espíritos malignos para dentro da tua casa? Nós precisamos ter observância sobre isso. Pastor, é pecado? Não, não se trata do pecado, se trata daquilo que vai levar um ambiente de peso para a tua vida, que isso vai te privar de um relacionamento com Deus, isso te impede de ter um relacionamento com Deus. Imagina, você talvez fala assim, puxa pastor, mas isso não me atrapalha. Então tenta orar ouvindo uma música mundana. Ou tenta, sabe, ter uma conexão com o Espírito Santo depois de um filme de terror. Ou melhor, quando você está assistindo um filme e aí vem aquelas cenas calientes no filme, o que, que você faz? Você fala, pô, pastor, apareceu, eu nem estava esperando. Ok, mas esse tipo de cena, você pode dizer, poxa, não é pecado, mas isso vai trazer um peso para a sua alma, isso vai trazer um peso para o seu casamento, isso vai trazer um peso para a tua santidade. Nós precisamos ter atenção para isso. Tem uma frase do direito que eu acredito que ela se aplica a tudo na nossa vida. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você quer ser livre no seu espírito, você tem que ser constantemente vigilante no que você vê, no que você ouve e no que você fala. Não permita, é melhor você perder 2, 3, 5 minutos de um filme do que perder a sua santidade. Faltar culto é pecado? Não, não é pecado. Mas isso vai te trazer um peso espiritual. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você pode me dizer, pastor, mas eu posso adorar a Deus, eu posso servir a Deus
no íntimo da minha casa, eu posso servir a Deus. Ok, você pode e até deve fazer isso. Mas quando a gente olha para a instrução de Jesus para o Pentecoste acontecer, o que Jesus diz em Atos capítulo 1? Voltem para Jerusalém e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus podia mandar cada um para sua casa, mas ele mandou todo mundo para o mesmo lugar, para ficarem reunidos ali. A Bíblia diz em Hebreus: não deixe de congregar como é costume de alguns. Talvez você, talvez você não saiba por que você não tem força mais para orar. Por que você não consegue ler a Bíblia sozinho? Por que você não consegue ter intimidade com o Espírito Santo? Mas foram pequenas coisas, pequenas situações que você permitiu chegar na tua vida que foram trazendo peso e hoje você não consegue ter essa comunhão e esse relacionamento com Deus. Um homem casado pode ter amizades? Pode. Agora ele pode ter amizade com outras mulheres? Não, não pode. É pecado, pastor? Não é, ainda, mas isso pode levá-lo ao pecado. Então, a sua amiga é a sua esposa. Homem casado não tem outra amiga. Aí você fala, puxa, mas lá no meu trabalho elas são tão legais, ok. Mas isso vai ser um peso para você no dia que você tiver um problema no seu casamento. Depois de uma discussão, isso vai ser um peso para a sua vida. Sabe, lá na tua casa tá aquela guerra e você chega, aquela colega ou aquela amiga tá sempre sorridente, sempre de bom humor para você. Isso vai se tornar um peso. Você, jovem, existem amizades que o diabo não quer que você deixe de ter. Ele quer, pelo contrário, alimentar. Ele quer preservar. Porque mesmo amizades dentro da igreja estão tirando pessoas de perto de Deus. Então você precisa observar que tipo de relacionamento você tem construído ou você tem edificado na sua vida. Porque existem alguns relacionamentos que podem até não ser pecado, mas te atrapalham. E por fim, o peso da culpa. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que fizeram ou cometeram pecado, se arrependeram, sofrem até hoje com isso. Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Você está criando uma instância superior à instância de Deus. Você está achando que o perdão de Deus ainda não é suficiente para você. Você precisa se livrar da culpa. Você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Todas essas coisas têm atrapalhado você de viver a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Seja livre disso, em nome de Jesus, e viva o seu melhor potencial. Deus abençoe.